Em estúdio, nós vamos dar seguimento à nossa conversa num dia em que recebemos o palestrante Júlio Domingos. Deu para perceber o que é, como lidar com isso e por aí em diante, vendo aquela matéria. Mas agora, veio-me à mente se a inteligência emocional pode ser fundamental para nós ultrapassarmos esta situação. Ou quando é que nós podemos, ou como é que podemos usar a questão da inteligência emocional para ultrapassar, portanto, o ato de procrastinar? Mais uma vez, bom dia. Como dizia o sociólogo, o adiar as tarefas por si só é uma forma de procrastinar. Ou seja, aquele velho ditado, não deixes para fazer algo hoje para o dia seguinte. Exato. Então, a parte da inteligência emocional é que é, na verdade, o condutor, o veículo que vai nos levar a saber como lidarmos com certas situações ao nosso redor. A ver, vamos. Existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex, que ele é o responsável por emitir a emoção, a organização, enfim, ele é responsável por responder tudo que lida com a organização do homem. Quando esta parte é afetada emocionalmente, temos esses adiamentos constantes de uma tarefa que nos é outorgada ou então que nós mesmos nos propusemos a fazê-la. Então, o emocional conta muito. E quando o emocional está terrivelmente afetado, vai exigir a ajuda de um sociólogo ou de um psicólogo, que é para poder alinhar esta mesma pessoa neste determinado ponto. Boa. Lendo um pouquinho sobre o assunto, eu descobri que existem dois tipos, ou encontramos alguns tipos de procrastinação, tal como é o caso do tipo relaxado e do tipo tenso e nervoso. Podemos falar um pouquinho das características de cada um, uma vez que não é um padrão, não é um comportamento padronizado. Existem diferenças no meio deste tipo de atos e hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Bem, na verdade, existem mais de 10 tipos de procrastinadores. É muita coisa. É muita coisa, mas esses dois são o espelho dos 10. O tipo relaxado é aquele que lhe é outorgado ou lhe é dado uma tarefa, ou ele sabe, por exemplo, que 9 horas eu tenho que estar na Miramar. Eu tenho e vou abordar um tema X. E, no entanto, ele consegue... Ok, vamos lá dar um exemplo mais prático. Ele sabe que tem que estar na Miramar na sexta-feira às 9 horas e o tema é procrastinação. E, no entanto, ele dá-se o trabalho de ler sobre o tema apenas na quinta-feira às 3. Ou seja, ele vai adiando o seu trabalho, vai adiando o estudo ou vai adiando uma certa tarefa simplesmente para dar espaço ou vazão a um prazer momentâneo. Este é o relaxado. E este relaxado, na maioria das vezes, é provocado por quê? É provocado por alguns problemas de autoconfiança, a falta de autoestima, e se disserem que o trabalho não está bom, como é que vai ser? Meu Deus, este é o tipo relaxado, como quem diz, eu entendo do assunto, então estou bem, eu consigo fazer isso. Agora, o tenso nervoso, esse, na minha opinião, é o que mais precisa de cuidado. Em que sentido? Porque este entende a urgência ou o tipo de trabalho pontual e de grande relevância que tem. E, no entanto, o que ele faz? Ele, por causa da dimensão do trabalho, ele vai adiando a tarefa para que ela seja cumprida depois, porque ele tem receio do feedback do seu superior. E o que vem sempre à mente de uma pessoa com esta característica é: não vão gostar, não vai dar certo, não vai funcionar, como é que é? É tipo, se eu fizer agora e fizer a entrega antes, com certeza vou ter uma crítica que não vai ser muito abonatória. Então eu vou pesquisar um pouco mais, mas na verdade ele não pesquisa. Na verdade ele procrastina, porque no momento em que ele diz que eu vou me preparar melhor, ele vai dar lugar ou vazão, mais uma vez, a um prazer momentâneo. O que o procrastinador faz, na verdade? Ele diz, eu não vou fazer agora, ou não poderei fazer agora, farei daqui a 2 horas ou dentro de 1 hora. O que ele pretende, na verdade, é dizer, isto é importante, mas neste momento o mais importante é eu sair e tomar um bom refresco, uma boa água, ou bater papo, ou então ficar no WhatsApp. É literalmente isso. Ele oprime ou ele
recusa-se a desempenhar uma tarefa em função assim que é de um prazer momentâneo. Exatamente, estamos aqui em conversa com o palestrante Júlio Domingos. Estamos a falar de procrastinação. Sem dúvida, já é um conceito que para todos nós hoje torna-se mais claro, e para quem procrastina já vai ter a solução de como, portanto, deixar para trás este hábito. Mas nós aqui continuamos a falar sobre a procrastinação. Este é o tema principal da presente edição. Talvez lançar uma pergunta para o Júlio Domingos, que é um dos nossos convidados especiais. Ele é palestrante. Nesta altura da pandemia, do novo coronavírus, Covid-19, como é que nós podemos ultrapassar, ou como é que se pode ultrapassar essa grande dificuldade? Infelizmente, com o Covid-19, muita gente se viu neste quadrante ou neste dilema de procrastinar. E, infelizmente, por causa disso, muita gente foi perdendo o seu espaço, foi se vendo encurralado naquilo que é o seu modo de vivendo. Agora, uma das dicas que eu dou para ultrapassar, dentre as várias que existem cientificamente comprovadas, uma das dicas que eu dou é primeiro procurar perceber que tipo de procrastinador você é. Nós falamos aqui dos dois principais, que é o relaxado e o nervoso tenso ou tenso nervoso. Dissemos que o relaxado é aquele que recebe a função e ele adia a função ou adia a tarefa com o intuito de um prazer momentâneo. Enquanto que o tenso nervoso é aquele que olha mais para a função ou a tarefa que lhe é dada numa vertente como quem diz, eu sou capaz, eu sou bom em fazer isto, eu vou adiar. E este tem um detalhe, ele repara muito para o tipo de feedback que ele recebe. Será que vão gostar? E se não gostarem, ele se automutila. Exatamente. Agora, tem que começar a reparar dessas duas vertentes quem eu sou. Depois que descobre quem você é, começa a listar as tarefas em um bloco de notas, em um telemóvel, que tenha um alarme, que lhe diga que, olha, tens que fazer. E criar uma revolta dentro de si. Eu sou capaz e eu vou fazer. Vou me excluir dos prazeres, que eles com certeza virão, mas depois de eu desempenhar a minha função. Então, eu listo. Se a minha tarefa todos os dias é acordar, tomar banho, ir para o trabalho. No meu trabalho eu tenho um job description já muito bem alinhado. Então, que eu ponha em pequenos blocos de nota, ponha no computador. É como quem faz o programa anual da sua vida. Sim, da sua vida. Então, ele leva o programa e cola na porta do quarto. E todos os dias desperta e já olha para aquele programa, ele sabe que vai olha. Se focando, e ele tem uma frase do dia, por exemplo, que ele diz, eu sou um vencedor. Ele, a primeira coisa que acorda, quando vê por cima do seu teto, quando abre o olho, eu sou um vencedor. Então, ele também pode começar a pôr essas ideias. Despertar, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é ligar para o Sérgio. Não vou sair dessa linhagem de ligar para o Sérgio até que se concretize. Depois que concretiza, ele põe o certo. Exatamente. Vai para a tarefa seguinte. Então, Isso. ele tem que alistar as tarefas diárias, de preferência se puder fazer semanais, melhor. E depois das semanais, ele começa a pôr as prioritárias. De tudo que eu tenho desenhado por semana, eu só tenho que tomar sorvete. O que é prioritário? O tomar sorvete ou ter uma sentada com o Sérgio que vai mudar a minha vida? E que vai mudar a minha vida. Depois, no final do dia, alcançando, vamos lá, 80% ou 70% do objetivo principal, ficamos com aquela sensação de missão cumprida e de que o dia foi simplesmente muito produtivo, não é? É infalível, até quando chegas a casa, olhas para a tua parceira, para os teus filhos ou para os familiares e dizes, uau, o meu dia foi bom. E às vezes o projeto que a pessoa tem é sair, por exemplo, para distribuir currículo vitae, o seu documento. Quando esta pessoa não está alinhada dentro do projeto, quando sai à rua, o primeiro amigo que lhe convida para sentar numa esquina, ele senta. Exatamente. Ele procrastina. Quando chega a casa, ele diz, foi um dia muito frustrante. Mas ele é o culpado daquela frustração. Mas quando ele sai alinhado e já desenhou as 20 empresas que tem que deixar CV, eu sou um exemplo disso. Eu já saí de casa, desenhei que das 8 às 12 eu vou deixar CVs nas X empresas. E quando deu 13 horas, eu entrei no meu carro, cheguei a casa, uma satisfação. Cumpri agora? Cumpri. Independente da resposta que eu vou ter, eu cumpri a tarefa que eu me predispus a fazer. É isso mesmo. Uau! Fantástico. Não há salário que pague esta satisfação. Júlio, infelizmente temos mesmo que terminar a nossa conversa. Temos que ir ao intervalo.
Algo mais para o nosso amigo telespectador, relacionado mesmo com o nosso tema do dia? Procure sempre agendar as suas tarefas semanais, mensais, trimestrais ou mesmo anuais. Depois de agendar, coloque quais são as prioridades dentro da sua agenda e trabalhe com prioridades. Tudo que for um mero prazer da carne, ponha o segundo plano. Todo jovem que procrastina não só mutila-se, mas também mutila o futuro dos que estão ao redor dele. Ou seja, quando eu me abstenho de fazer uma tarefa que pode agregar valor a toda uma sociedade, eu não destruo apenas a vida do Júlio. É de todo um Moçambique que está frustrado porque este homem, esta mulher não fez esta tarefa. Então, coloque no papel, coloque numa agenda, ponha um reminder que eu lhe garanto que você vai ser um exemplo e com certeza, como a Miramar completa 22 anos, você também vai se ver na mesma alegria de todos os dias sorrir e transformar vidas. Boa, Júlio. Eu quero deixar ficar o contacto e... Contacto os dois com o WhatsApp 82 81 51 370 84 31 92 280. Rede social, Facebook, Instagram, Júlio Domingos Moz. YouTube, e eu vou ter que depois procurar a ele para entender como é que fica isso, mas ele já está a fazer assim. Mas Júlio Domingos Moz também. É só entrar lá e visitar.